Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui com a gente. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista, especialista em introdução alimentar. Doutor, como que eu sei se o meu bebê está ganhando o que ele precisa, está ganhando peso do que ele precisa? Esse é o nosso assunto de hoje e aqui nosso canal tem uma missão: ajudar e ensinar mães a que seus filhos comam de tudo, de 6 meses até 3 anos de idade. Então, sempre aqui vocês vão ver conteúdo baseado em evidências científicas, o que o livro nos orienta para que a gente possa fazer sempre da melhor maneira possível. Associado ao meu método HIA, onde vocês aprendem a sequência, o como fazer de maneira correta. Certo? Tranquilo? Então, qual mãe aí que não tem essa dúvida, né? Será que o meu filho come tudo que ele precisa? Será que está tudo bem? Será que ele está ganhando peso de acordo com o que ele realmente necessita, de acordo com a idade dele? Bom, é isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, sempre gosto de lembrar uma frase de um ilustre professor meu, Dr. Eduardo Bancalari, referência lá em Miami, nos Estados Unidos, onde eu tive a honra de terminar minha residência num centro de excelência junto com ele. Ele falava: doutores, lembre sempre as mães, seu filho come o que ele precisa, não o que ela acha que ele precisa. Isso é muito normal e aceitável, né, gente? Por quê? Nós temos ali no corpo do bebê, desde o nascimento, sempre hormônios reguladores que vão gerar saciedade. E até 1 ano de idade, esse hormônio, principalmente a grelina, né, que é o famoso hormônio da saciedade, está associada ao aleitamento materno. Então isso é muito comum, né? E por isso que o seu bebê vai ter sempre uma avaliação muito próxima junto do pediatra desde o nascimento, para que toda essa avaliação seja feita de maneira correta, de maneira efetiva, como tem que ser, certo? Então isso também vai fazer uma grande diferença no processo. As mães entenderem que normalmente os bebês tendem a aceitar bem menos o que elas acreditam que deveria ser o normal, tá? Detalhe: dentro da consulta do seu pediatra, nós temos duas principais, na verdade, né, avaliações que serão feitas: a avaliação de crescimento e a avaliação de desenvolvimento. Pela tradução ficou parecido, mas a gente sabe que não tem muito a ver uma coisa com a outra e não necessariamente eles vão andar junto, tá? Desenvolvimento é a parte em que o seu bebê vai adquirir novas habilidades, certo? Então isso vai fazer bastante diferença dentro do processo com os famosos saltos de desenvolvimento. O que é isso? São habilidades novas que o seu bebê adquiriu de acordo com a idade dele. Então vamos dar um exemplo aqui: visão, certo? Quando que o meu bebê enxerga de maneira plena? O que é isso? Enxerga cores com foco, com nitidez, e com isso ele enxerga a mãe. E eu tenho um grande salto do 3º mês, né? Um bebê enxergando nitidamente tudo. Eu vou ter esse salto no 3º mês, certo? O salto da visão. Então, às vezes as pessoas acham que salto é desconforto, é choro. Não, gente, senão não chamaria salto, certo? Teria queda ou alguma coisa de errado ali acontecendo. Então, os saltos, né, são momentos onde o meu bebê adquire uma nova habilidade e ele quer treinar aquela habilidade o tempo todo, tá? E o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Porque a outra parte da avaliação do pediatra chama-se crescimento, onde o meu pediatra vai avaliar medidas antropométricas. Nossa, doutor, que nome estranho. Sim, medidas de crescimento, tamanho da cabeça, que nós chamamos de perímetro cefálico, peso, que é o que a gente está falando aqui hoje, e comprimento, que eu vou chamar de altura, depois dos 2 anos. Então percebam que isso faz uma grande diferença dentro do processo, vocês entenderem esses parâmetros, certo? Dentro então da avaliação do crescimento, nesses 3 critérios, nesses 3 parâmetros que serão avaliados, claro que existem regras, tá, gente?
Como é que é a regra do peso? Gente, lembra? É sem fralda, sem roupa, sem nada, tá? E em bebês até 15 quilos, naquela balança em que ele fica deitado ou sentado, certo? Ah, posso colocar na outra balança maior? Gente, por questão de aferição, a recomendação é que você faça isso neste tipo de balança, tá? Então isso vai ajudar dentro do processo de aferição, tá? Medida de comprimento tem que ser aquela régua rígida para que você coloque aqui, ó, no ápice da cabeça e lá no tocar do calcanhar. Então existem técnicas específicas que o seu pediatra vai avaliar, tá? E a aferição da medida da cabeça pega essa linha aqui, ó, a linha da glabela e toda a sua circunferência da cabeça do bebê, tá? E como que eu vou saber se o meu bebê está ganhando bem ou está ganhando mal? Você que aí é minha paciente já sabe, sem dúvida, o que eu vou falar agora, né? Preenchendo gráficos de crescimento. Por quê, gente? Porque não tem no gráfico eu acho, talvez isso ou talvez aquilo. O gráfico é medicina virando matemática, é algo exato. Eu tenho os gráficos ali de crescimento por idade, peso por idade, tamanho da cabeça por idade, certo? Isso também vai ajudar nesse processo de avaliação. Então, de maneira bem pontual, ali vamos ter as curvas de crescimento, onde o seu pediatra, mês a mês, vai segmentar, certo? Temos curvas para meninos, curvas para as meninas, porque eles não têm a mesma característica nem de crescimento, nem de desenvolvimento. Meninos tendem a crescer mais, meninas tendem a desenvolver mais. E isso faz bastante diferença dentro do processo, certo? Então a gente sempre vai ter que tomar esse cuidado ali, porque existem diferenças reais. Normalmente a nossa caderneta, isso é um detalhe muito importante também, gente, não esquece disso. Ela é uma caderneta de bebês a termos, porque existem curvas específicas de prematuros, onde eu vou ver se eu tenho ou não que trabalhar com a idade corrigida. Existem curvas específicas de sindrômicos, por exemplo, síndrome de Down. Então, assim, o seu pediatra ele vai ter que usar de medidas específicas de acordo com a realidade do seu bebê. Isso faz muita diferença no processo, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que essa avaliação seja bem específica. O seu pediatra vai aprender também, ou melhor, vai te ensinar ali, né? O como vai ser feita essa avaliação. Olha, eu quero que seu bebê fique entre as linhas vermelhas, dentro desse espaço é um espaço de normalidade. Por isso que a gente sempre pega no pé das mães que eu não quero um bebê acima das curvas e, obviamente, eu não quero um bebê abaixo das curvas, certo? Então, dentro dessas medidas de crescimento, nós vamos ter uma avaliação muito específica de toda a avaliação do estado nutricional do bebê. Vamos dar um exemplo. Um bebê que está em estado de desnutrição aguda, ou porque ele está resfriado, ou porque ele está no início da introdução alimentar, ele está com dificuldade pela dentição. Eu tenho um bebê que não engorda, mas ele cresce. Então eu percebo que é algo pontual e vamos trabalhar em cima daquilo ali para ver como que eu posso fazer com que o meu bebê coma mais. Um exemplo, normalmente a gente vai ofertar mais comida em intervalos menores. Isso ajuda bastante nesse início de processo, tá? Outro problema, claro, que muito mais grave é quando a criança não engorda e não cresce. Então eu vou ter ali um processo muito mais uma desnutrição crônica. Percebem como o simples fato de você preencher os gráficos ali, o seu pediatra vai ter um leque de observações que ele tem que fazer. Não é o simples fato de anotar e olhar e falar que está tudo bem. Não. Opa, quanto está sendo o ganho em gramas diário do meu bebê em determinado mês? Como que eu posso talvez melhorar isso? Olha, seu bebê está dormindo bem? Como funciona a rotina de aleitamento do seu bebê? São perguntas básicas e pontuais que o seu pediatra vai ter que fazer em todas as consultas, tá? E uma dica que eu gosto de dar, gente, que a gente sabe que ainda acontece, de nada adianta o seu pediatra ter esses dados, gente, no computador dele, tá? Isso são informações do seu bebê.
Eu recebo muitos pacientes com problemas graves ali de introdução alimentar. Quando eu vou olhar a caderneta, não tem nada anotado, não tem gráfico nenhum preenchido. Então, às vezes, esse erro, se ele tivesse sido avaliado antigamente, poderia ter sido corrigido há muito tempo atrás, porque o gráfico é nítido. Você vê que o ganho do peso do seu bebê não está dentro do adequado. E aí não precisa nem ser médico, é só você olhar nas cores ali, ó, tá na cor verde, ok. Opa, tá na vermelha? Opa, tá na preta? Como assim? São identificações de cores que a gente sabe que, opa, normal não tem como estar, certo? Então, isso faz muita diferença dentro desse processo da percepção se o meu bebê está ok ou não. Poxa vida, meu bebê não está engordando de jeito nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário vacinal dele, porque às vezes ele não engorda porque ele está ficando muito doente. Opa, desnutrição aguda. Meu bebê não engordou, mas cresceu. Opa, olha, meu bebê está há muito tempo, instabilizou, tanto peso quanto altura. O que será que pode ser? Olha, ele tem uma anemia lá, ó. Vamos melhorar aqui o aporte de vitaminas. Percebem como são detalhes que vão fazer uma grande diferença dentro disso daí? Então a gente tem que sempre condicionar e entender o como isso vai ser feito de maneira muito específica, gente, pelo seu pediatra, tá? O que eu estou falando aqui não é descoberta da roda nenhuma. Todo pediatra tem que fazer a avaliação de desenvolvimento, o que o meu bebê está fazendo, e de crescimento, como o meu bebê está crescendo. Para quem gosta aí do assunto, existem outros estados de desnutrição, né? O kwashiorkor, que eu tenho um bebê ali completamente edemaciado, que ele parece ser um gordinho saudável, e na verdade ele é edemaciado. Então ele tem problema nos rins, pode já vir com hipertensão, pode ter outros problemas associados. Então percebam o quão importante é essa consulta que deve ser feita, principalmente até o primeiro ano de vida, de maneira mensal pelo seu pediatra, tá? Que às vezes é um erro bem comum, as pessoas acabam espaçando ali, né? Introdução alimentar pode espaçar. Gente, um dos principais marcos da vida de um bebê, você vai espaçar, por isso que a Academia Americana enfatiza demais. Até 1 ano de idade, no mínimo, uma consulta por mês de puericultura. Intercorrências e demais coisas podem ser avaliadas em outras, mas puericultura, 1 vez por mês, no mínimo, tá? Isso vai ter diferença? Sem sombra de dúvidas, na qualidade em saúde do seu filho. Certo? Então, gente, respondendo a nossa pergunta, como é que eu vou saber se o meu filho está ganhando o peso que ele deveria? Através de um bom segmento pediátrico, tá? A grande maioria das mães, por elas estarem o tempo inteiro próximas aos seus filhos, elas não têm uma percepção tão fina desse ganho, se ganhou bem, se ganhou mal. Elas sempre tendem a achar que não está normal, tá? Lembrando também um detalhe, né? Obesidade não é, nem nunca será sinal de saúde. Obesidade é uma doença que desde lá do pré-natal pediátrico a gente já trabalha e controla para ver como a gente vai melhorar tudo aquilo ali para não gerar sobrecargas, entre outros problemas de saúde para o seu bebê. Certo? Isso faz diferença? Total, gente. Então, dentro das consultas de puericultura, o seu pediatra vai avaliar o crescimento, preenchendo os gráficos e sempre com a ideia de como eu posso melhorar o estado de saúde desse bebê. Essa é a ideia que sempre é, assim que o paciente entra no meu consultório, é isso que a gente tem que pensar. Como que eu vou melhorar a saúde desse bebê? Certo? Tranquilo? A ideia desse nosso canal aqui, gente, é ajudar seus filhos a comerem de tudo, tá? Então a gente tem várias dicas, vários momentos aqui dessa nossa conversa para que vocês entendam o como isso acontece, o como fazer. Seguindo a nossa metodologia HIA, isso vai com certeza, você vai alcançar o sucesso em saúde do seu filho o quanto antes. Tá bom? Tranquilo? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, peço mais uma vez para vocês, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, questionamentos. Nossa, eu ouvi falar tal coisa, o que o senhor acha disso? Gente, isso aqui é um canal aberto de trocas de informação, tá? Então, deixem aqui, gostou, não gostou, me manda aqui, compartilha com aquela sua amiga que acha que o bebê nunca tá gordinho, nunca tá normal, sempre tá caçando problema.
E isso também é um problema, né? Ficar caçando problema, o bebê percebe esse estado de estresse, tem dificuldade em aceitar as coisas também, certo? Bebês são esponjas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui comigo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.